Há momentos em que o peso das contas parece maior do que a força para continuar. Mas eu quero te dizer algo poderoso. Deus ainda multiplica o pouco e transforma o impossível em provisão. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma promessa sendo liberada sobre a sua vida, e ela começa quando você decide acordar com fé. 5 manhãs, apenas 5 manhãs em que você vai abrir o coração, declarar o Salmo 23 e permitir que o pastor divino conduza cada passo seu. O Senhor é o seu pastor, e quando Ele é o pastor, nada te falta em paz, nada te falta em coragem, nada te falta em sustento. Mas para que essa mudança comece, você precisa dar um passo simples de fé. Se inscreva agora, curta esta mensagem e decida viver esses 5 dias como um pacto entre você e Deus. Porque há promessas que só se cumprem quando a gente decide ouvir e obedecer. E hoje o céu te chama para um novo começo, um novo tempo, um despertar diferente. O seu amanhecer pode ser o portal de uma abundância que o inimigo tentou bloquear, mas não conseguiu. Escute bem, quando o coração desperta com fé, o impossível começa a se mover. Eu sei como é acordar com o coração apertado, olhando para boletos, dívidas e cobranças que parecem não ter fim. Sei o que é orar e se perguntar, Senhor, até quando? Enquanto a mente tenta acreditar e o medo sussurra que nada vai mudar. Muitos filhos de Deus vivem essa luta silenciosa. Trabalham, se esforçam, ajudam os outros, mas quando chega o fim do mês, o dinheiro parece evaporar. O inimigo tem tentado roubar a sua paz, colocando peso, vergonha e sensação de fracasso. Mas o Espírito Santo quer te lembrar que você não foi criado para viver em escassez. A promessa sobre sua vida é de fartura, de descanso, de tranquilidade. Você não nasceu para viver contando moedas, mas para testemunhar que o Deus da provisão cuida de cada detalhe. Por isso, eu te convido, pare agora, se inscreva e declare junto comigo que esta fase vai terminar. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta palavra hoje. É resposta. O Senhor está te chamando para um novo ciclo de prosperidade, onde cada dívida vai se dissolver como neblina ao sol da manhã, e a paz vai ocupar o lugar do medo. 5 dias podem mudar uma história inteira, quando esses 5 dias são vividos com fé verdadeira. Existe um segredo escondido nas palavras do Salmo 23, que muitos recitam, mas poucos compreendem de verdade. Davi não estava apenas cantando uma música bonita quando disse, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Ele estava declarando um pacto, um contrato espiritual de dependência total em Deus. O que Davi descobriu, e que poucos percebem, é que a verdadeira prosperidade não começa no bolso, mas no coração. Enquanto o coração estiver cheio de medo, dúvida e ansiedade, o fluxo da bênção fica travado. Mas quando o coração se abre em confiança, o céu se abre também. Esse é o segredo. Provisão é consequência de aliança. Quando você lê esse salmo ao acordar com o coração rendido, você está dizendo para o mundo espiritual, eu escolho confiar no meu pastor. E quando essa escolha é sincera, o próprio Deus move o invisível, muda cenários, abre portas, traz clientes, ideias, recursos e oportunidades que você jamais imaginou. É por isso que tantos recitam, mas poucos vivem o poder desse salmo, porque a diferença não está nas palavras ditas, mas na fé que as sustenta. Então, comece amanhã cedo declarando esse versículo como se fosse a primeira vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga isso com convicção, não como um pedido, mas como uma certeza. E observe, o medo começa a perder força, o coração se enche de paz e o ambiente ao redor começa a mudar. Deus quer te ensinar a viver o Salmo 23, não apenas a recitá-lo, mas atenção,
O que eu estou te ensinando aqui não é simpatia, não é superstição, nem uma fórmula mágica para atrair dinheiro. É um princípio eterno, estabelecido por Deus, confirmado pela palavra e sustentado pelo poder do Espírito Santo. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava tentando manipular o céu. Ele estava confessando a verdade sobre o caráter do seu Deus. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que fez cair o maná no deserto e que alimentou multidões com poucos pães, ainda é o mesmo hoje, e ele não muda. O problema é que muitos desacreditam porque olham apenas para as circunstâncias e esquecem da promessa. Mas a palavra não falha e a promessa não caduca. Quando Deus diz, nada te faltará, Ele não está falando de um conforto passageiro, mas de uma aliança de sustento. Aquele que confia no pastor nunca caminha sozinho, nunca falta o pão, nunca falta direção. Mesmo quando o mundo fecha portas, Ele abre janelas de milagre. Por isso receba essa verdade com humildade, mas também com autoridade. Você é filho, não mendigo, é herdeiro, não esquecido. E todo filho que confia no Pai experimenta o cuidado sobrenatural de quem nunca falha. Eu poderia te contar histórias de reis e profetas, mas quero falar de pessoas simples como eu e você. Gente que um dia se ajoelhou em silêncio, cansada de lutar sozinha, e decidiu experimentar o poder da palavra. Uma dessas pessoas foi a Dona Teresa, uma mulher viúva que vivia de vender bolos no portão. Durante meses, ela chorava escondida, com medo de não conseguir pagar o aluguel. Até que, numa manhã, ela ouviu uma mensagem como esta. Pegou a Bíblia velha que tinha no armário e começou a ler o Salmo 23, todas as manhãs, com fé e lágrimas nos olhos. No quinto dia, algo aconteceu. Um vizinho que ela quase não conhecia pediu para encomendar 10 bolos para um evento. Depois, mais pedidos chegaram, e em pouco tempo ela abriu uma pequena confeitaria. Hoje, quando ela acorda, a primeira frase que sai da sua boca é: nada me faltará. E de fato, nada tem faltado. Outro exemplo é o de seu Arlindo, um pedreiro de 64 anos, que há muito tempo pedia a Deus uma oportunidade para quitar suas dívidas. Durante 5 dias, ele declarou o Salmo 23 ao amanhecer, com o coração entregue. No 6º dia, uma empresa ligou chamando-o para um serviço que ele nem lembrava ter se candidatado. 3 meses depois, ele quitou todas as contas atrasadas e ainda ajudou o filho a comprar a primeira casa. Essas histórias não são coincidências, são frutos da fé aplicada com constância. E eu sei que o mesmo Deus que fez por eles pode fazer por você também. Mas para isso, você precisa se posicionar, precisa acreditar, precisa viver esse salmo de forma prática, como uma semente plantada a cada manhã. Agora preste muita atenção. A sua vida só vai mudar de verdade quando a sua mente mudar primeiro. Porque o que mantém muitos filhos de Deus na escassez não é a falta de oportunidade, é a mentalidade de falta. Enquanto você enxergar o problema como maior que a promessa, continuará preso ao medo. Mas quando você muda o olhar e passa a enxergar a abundância de Deus, algo muda por dentro e o externo começa a acompanhar. O Salmo 23 não é uma poesia de conforto, é um manifesto de identidade espiritual. Davi estava dizendo: eu sei quem me guia, eu sei quem me sustenta. E quando você assume essa mesma postura, a escassez perde o domínio. Comece a se ver como alguém que já é cuidado, já é amado, já é suprido. A mudança não começa quando o dinheiro chega, ela começa quando a fé desperta. E é por isso que eu te convido. Se inscreva agora neste canal e viva comigo essa jornada de 5 dias de fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir renova a mente. E quando a mente é renovada, a vida se transforma. Agora que você entendeu o poder desse salmo, eu quero te ensinar como aplicar esse princípio na prática.
Durante 5 dias seguidos, ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, antes de qualquer conversa ou preocupação, faça o seguinte: sente-se na beira da cama, respire fundo e diga em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita 3 vezes, com calma, deixando cada palavra tocar o seu espírito. Depois abra o Salmo 23 na sua Bíblia e leia todo o capítulo devagar, como quem conversa com o próprio Deus. Não leia por costume, leia com intenção. Cada vez que disser, Ele me faz repousar, imagine o Senhor te conduzindo para um lugar de descanso e segurança. Cada vez que disser, guia-me pelas veredas da justiça, sinta o Espírito te mostrando o caminho certo, aquele que vai te tirar das dívidas, das confusões e das portas fechadas. E ao terminar a leitura, faça uma declaração de gratidão. Agradeça, mesmo que ainda não veja a solução. Diga: Senhor, eu confio que nada me faltará. A fé é isso: agradecer antes de ver, acreditar antes de receber. 5 dias assim, vividos com sinceridade, abrem portais que estavam fechados há anos, e o que parecia travado começa a se mover. Deus responde quando o coração fala mais alto que o desespero. Agora, feche os olhos e imagine como será sua vida depois de viver essa aliança com Deus. Imagine acordar sem aquele peso no peito, com a paz dominando seu coração e a certeza de que tudo está sendo cuidado pelo céu. Imagine as contas sendo pagas uma a uma, sem aperto, sem correria, porque o Senhor começou a multiplicar o seu trabalho, as suas ideias, as suas oportunidades. Veja-se entrando no mercado sem medo, pagando o que deve e ainda ajudando quem precisa. Sinta a alegria de testemunhar o cuidado de Deus em detalhes, o alimento que nunca falta, a solução que chega na hora certa. O milagre que parece pequeno, mas muda tudo. Visualize a sua casa cheia de paz, suas noites de sono tranquilas e o som da gratidão saindo da sua boca. Veja-se contando para os outros o que Deus fez, inspirando pessoas que hoje estão onde você já esteve. Acredite, esse futuro não é fantasia, é promessa. E promessa de Deus é semente que sempre floresce no tempo certo. O mesmo pastor que guiou Davi pelas águas tranquilas é o mesmo que está guiando você agora. Então, declare com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E veja o invisível se tornando real diante dos seus olhos. Agora, onde quer que você esteja, respire fundo e feche os olhos por um instante. Deixe a presença de Deus envolver você neste momento. Repita comigo, em voz baixa ou em pensamento, mas com fé verdadeira. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti neste amanhecer, reconhecendo que sem Ti nada posso. Tu és o meu pastor, e eu declaro que nada me faltará. Hoje eu decido confiar, mesmo sem entender, e descansar sob o Teu cuidado. Entrego a Ti todas as minhas dívidas, minhas preocupações, meus medos e minhas limitações. Toma em Tuas mãos o que eu não consigo resolver e transforma o impossível em testemunho. Eu creio que enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Eu creio que enquanto eu oro, o Senhor abre caminhos. Eu creio que enquanto eu Te busco, o Senhor derrama favor sobre mim, faz prosperar o trabalho das minhas mãos. Multiplica os meus recursos, concede-me sabedoria para administrar o que tenho e fé para receber o que vem. Que nenhuma área da minha vida permaneça em falta, porque o Teu amor é abundante e o Teu sustento é perfeito. Em nome de Jesus, eu declaro: eu sou guiado, eu sou suprido, eu sou abençoado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Sinta essa presença te fortalecendo agora. Deus está ouvindo a sua voz. As portas estão se abrindo e o céu está se movendo a seu favor. Não é emoção, é promessa. A fé que você acabou de ativar tem poder para mudar o rumo da sua história. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia daqui sem dar um passo de fé. Curta este vídeo.
se inscreva no canal e compartilhe com pelo menos 5 pessoas que também precisam de um milagre financeiro. Porque quando você semeia esperança, o céu multiplica bênçãos. Talvez alguém esteja neste exato momento chorando em silêncio, pedindo um sinal. E o seu compartilhamento pode ser a resposta dessa oração. Não deixe essa corrente de fé parar em você. Durante 5 dias, ao amanhecer, declare o Salmo 23 e viva cada palavra como verdade. E ao final desses dias, volte aqui e conte o que Deus fez. Você vai se surpreender com o mover dele, porque quando a gente decide confiar, o impossível se torna apenas o começo. Deus está te chamando para um novo tempo, um tempo em que o medo cede lugar à paz, a dívida cede lugar à abundância e o desespero dá espaço à certeza do cuidado divino. Lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e quando ele guia, até o deserto floresce. Agora vá e viva a fé que você declarou. As portas já começaram a se abrir.